Shalom, povo de Deus! Glória a Deus por mais um momento de pastoreio, uma oportunidade ímpar, rica. É o momento de aprendermos mais do nosso Deus, é o momento de estudarmos a Escritura, é o momento da oração, é o momento de cantarmos louvores ao nosso Deus. Eu espero que você esteja bem, com o coração cheio de Deus, direcionado pelo Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede aqui. Então a gente vai orar ao nosso Deus, pedindo a sua bênção sobre esse momento aqui. Deus amado, Senhor da vida, suplicamos a Tua graça, o fluir do Teu Espírito. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, outras que nos ouvirão depois, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Conduza esse momento de pastoreio, o estudo da Tua palavra, que seja um momento agradável e aceitável em Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus de todo o nosso coração. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti.
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu
és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ok, que bênção é poder louvar o nome do Senhor. Nós estamos estudando agora o livro do profeta Samuel e hoje nós chegamos ao capítulo 7. Que história maravilhosa, que lições exponenciais que nós temos aqui nesse capítulo para aprendermos. A minha oração é que o Senhor nos instrua agora no estudo da palavra. Então vejamos. O nome Samuel significa Deus ouviu. Samuel, ele nasce a partir de um milagre. A mãe dele era estéril e Deus opera um milagre e ela fica grávida e nasce Samuel e ela dedica ao Senhor. Na época de Ana, o povo de Deus estava vivendo um caos espiritual. Uma dificuldade assustadora do ponto de vista do relacionamento com Deus. Tudo parecia ir por água abaixo. A situação era caótica. Desde o capítulo de número 1, nós vemos o segmento mostrando qual era a situação do povo de Deus. Esse livro ainda faz parte daquele momento em que não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor ou mais viável. Era a época dos juízes. Não sabemos ao certo quem escreveu esse livro. Poderia ter sido o próprio Samuel, ou o profeta Gade, ou então Natã, mas o fato é que Deus está trazendo aqui lições preciosas, mostrando a nós como o povo dele estava mergulhado no caos. Os filhos de Eli, que era o sacerdote, eles eram filhos de Belial. O próprio texto fala isso, do capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqui a gente já tem um retrato do caos, mas antes disso, Elcana e Ana. Eles subiam para a adoração ao Senhor, só que Elcana tem duas esposas. Então veja que isso nunca foi permitido na lei de Deus. Mas ele fazia de Deus uma espécie de amuleto ou um descarrego religioso. Não era um relacionamento profundo. Ele mantinha um relacionamento com duas esposas, um coração pecaminoso. Veja o que a palavra diz a respeito dos filhos do sacerdote. Capítulo 2, verso 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então era um momento de caos absoluto. Eli ainda tenta avisar aos seus filhos, ainda tenta de repente chamar os seus filhos à atenção, mas eles não ouvem e Eli notadamente havia perdido a sua autoridade como sacerdote e também como pai. A partir do capítulo 4 há uma guerra que está estabelecida e os filhos de Israel padecem nas mãos dos filisteus. Naquele momento, ao menos 4.000 pessoas, 4.000 homens foram mortos ali pelos filisteus. E eles clamavam, por que feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Capítulo 4, verso 3. Ou seja, eles estavam atribuindo a culpa como se fosse Deus. Como se fosse Deus. Eles até mandaram trazer a Arca da Aliança, mas não deu jeito. Nada dava jeito porque o coração do povo estava distante do Senhor. Eles foram derrotados com a Arca da Aliança e tudo. Isso porque eles confundiam o símbolo da presença de Deus com o próprio Deus. Uma coisa é o símbolo, outra coisa é a presença. Então eles trouxeram a Arca da Aliança, achando que poderiam, apenas com a representação simbólica, vencer aquela batalha. Foi grande a derrota do povo de Deus perante os filisteus. Mas aqui, queridos irmãos, no nosso texto, eu vou fazer uma síntese aqui dele. Deus, ele chama o povo ao arrependimento. Apesar do povo estar distante dele, Deus ainda se levanta para abençoar e restaurar esse povo. Vejam que
a arca, ela fica num determinado lugar durante 20 anos. 20 anos. Verso 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias que se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Ou seja, havia um pranto nacional pela derrota dos filisteus e também porque a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, estava fora de Israel. Então, dentro da Arca da Aliança, tinha uma porção do maná do deserto, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha também as tábuas da lei. Era a representação de Deus. Na tampa da arca estava o propiciatório, que era onde aspergiam-se o sangue e havia a confissão e o perdão dos pecados. Então, tudo isso fora de Israel é como se a presença de Deus não estivesse ali. O povo lamentava pelo que estava acontecendo. Agora vejam como Deus é gracioso. Falou Samuel a toda a congregação, verso 3, se é de todo o coração que vocês estão fazendo isso, tirai de entre vós os deuses estranhos, Astarotes, e preparai o caminho do Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que está acontecendo, queridos? Está havendo uma duplicidade. O povo adora a Deus, mas ao mesmo tempo adora a outros deuses. Servir ao Senhor somente, dediquem-se ao Senhor. O que Samuel está dizendo aqui é para que o povo se arrependa. O povo precisava se arrepender. O arrependimento é algo necessário. Ele é necessário para a salvação, para a restauração. O arrependimento é necessário, porque ele diz respeito a um reconhecimento do que nós fizemos e, ao mesmo tempo, uma confissão diante de Deus do nosso pecado. Arrepender-se é dar meia volta, é mudança de direção. De forma que, se nós dissermos que nos arrependemos de determinadas coisas e não há mudança de vida, significa que aquilo ali não é algo real, não é algo profundo, não é algo que vem de Deus, é algo apenas exterior, o que a gente chama de remorso. Veja o que diz aí o verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então é preciso ter uma ação intencional relacionada a um direcionamento de Deus. É claro que no quesito salvação, isso é algo que é provocado pelo Espírito Santo no coração do pecador. Mas a partir do verso 5, Samuel ele congrega o povo em Mispa e ora pelo povo. Samuel clama ao Senhor, ele está fazendo aqui o papel de intercessor. Ele está se colocando entre Deus e o povo. É o mesmo papel que Moisés faz, colocando-se entre Deus e o povo. Davi também faz esse papel, colocando-se entre Deus e o povo. E isso vai culminar na pessoa de Jesus, que é o nosso intercessor por excelência. Eles congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Isso aqui é um símbolo de purificação da culpa. Jejuaram naquele dia e confessaram, pecamos contra o Senhor. E Samuel, então, ele julgou os israelitas em Mispa. Então, há derramamento de água, numa visão simbólica de lavagem da culpa, existe jejum, que é a prostração diante de Deus, é o reconhecimento, e existe a confissão, pecamos contra o Senhor. Então, quando eles estão jejuando, eles estão fazendo uma declaração de que pela força deles, eles não conseguiriam, eles precisavam do Senhor. Os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus, porque enquanto eles estavam ali reunidos em Mispa, os filisteus se aproximaram. E Samuel orienta. Aí diz o verso de número 8. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. São os israelitas agora
pedindo. Agora Samuel, veja o que ele faz no verso 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto. E clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor respondeu. Vejam só, a apresentação de um cordeiro como oferta, como holocausto, é uma confissão de pecaminosidade, de malignidade do coração. Isso aqui aponta diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado por nós, ele foi oferecido em holocausto pelos nossos pecados. Então, querido, Samuel está repetindo aqui o caminho que é agradável ao Senhor. Lembram de Abel? Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque havia derramamento de sangue. No caso do holocausto, o animal era morto, o sangue era retirado, esse sangue era aspergido e o animal ele era queimado inteiro, sem o sangue. Então, mas o sangue, primeiramente, ele era derramado. Queridos, isso aqui aponta para Jesus, que vai à cruz, o seu sangue é vertido, derramado e aspergido também em favor do seu povo. E aí, os filisteus se aproximando, parece que ia mesmo derrotar os israelitas, mas o verso 10 diz que trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e aterrou-os de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Queridos, vejam que a mão de Deus interveio. Deus operou um milagre aqui. Deus trovejou com um grande estampido, um barulho, e o povo então venceu, o povo de Deus venceu. O verso 12 diz, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Os filisteus foram derrotados, Samuel erige um altar de adoração. A pedra, ela é um ato simbólico que faz o povo lembrar de que foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem operou. Deus está dizendo ali que Ele é o Deus dos céus e da terra. E aí, queridos, o povo de Deus perseguiu os filisteus e eles foram derrotados. No último verso diz, de ano em ano fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava lá, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então, essa é a nossa história. É uma história de intervenção de Deus na vida de um povo pecador, um povo que não merecia, mas Deus resolveu demonstrar o seu amor, a sua graça. É isso que nós temos tipificado aqui nessa palavra. Deus, ele opera maravilhas. Deus é o Deus que opera grandes coisas. Eu quero trazer aqui para o meu e para o seu coração algumas considerações. Primeiramente, é que os israelitas perderam a visão de Deus e passaram a desprezar a Deus. O que aconteceu? Automaticamente, a identidade desse povo foi alterada. Esse povo passou a se apropriar de deuses estranhos e fazer orações a deuses mortos. É como se ele tivesse perdido a sua identidade, a sua visão de Deus. Então, queridos, temos de cuidar para que sirvamos unicamente a Deus. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O ídolo não é apenas um objeto de madeira, de ouro, de prata, de pedra. O ídolo, ele pode ser criado em nosso coração e ele é tudo que se torna importante demasiadamente na nossa vida, de forma que ele rivaliza com o Deus verdadeiro
e nós involuntariamente passamos a substituir o Senhor por deuses estranhos. É por isso, queridos irmãos, que nós somos chamados a considerar a visão de servir unicamente a Deus. Como está seu coração? Você crê em milagre? Você crê na intervenção de Deus? Você crê que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos? Vejam que Deus quer da nossa vida arrependimento. Se arrependa. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, diz o profeta Joel. Não adianta um ato exterior. O que precisamos fazer de fato é derramar o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos derramar a nossa alma perante o Senhor e vamos pedir a Deus para nos dar clareza daquilo que está em nós, que desagrada ao Senhor. E vamos intencionalmente partirmos na direção de consertar as coisas perante a face do nosso Deus. Enfatize sempre, querido irmão, a sua dependência de Deus. Nós precisamos dele em tudo, precisamos do agir de Deus na nossa vida. A minha oração é que Deus te abençoe. Você pode dizer hoje, até aqui me tem abençoado o Senhor, apesar das lutas que você tenha enfrentado, das batalhas que são travadas no caminho. Você pode dizer como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor? Sim, eu posso dizer. Já passei por muitas lutas e ainda as enfrento hoje, mas eu sei que a mão de Deus, ela sempre está conosco, sempre estará presente em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o teu coração seja tomado por fé. Vamos orar então? Eu quero convidar você para colocar o seu pedido de oração aí no nosso chat. Se você se sentir à vontade, pode fazer o seu pedido, porque depois a gente ora por ele. A gente clama ao Senhor por sua vida, por sua casa. Então é uma oportunidade de nós pedirmos a outras pessoas também para que orem por nós, para que coloquem a nossa vida no altar do Senhor. Deus querido, Pai amado, Deus, que texto maravilhoso. Ele nos ensina quão longe o coração do homem pode ir, mas nos ensina também que há um Deus que ouve, que perdoa, que restaura, que opera. Deus, eu quero agradecer a Ti por aprender nessa manhã sobre a Tua soberania, sobre o Teu cuidado, que não desiste do Teu povo. Eu te peço, ó Deus, que renova a esperança no nosso coração. Tire de nós qualquer espécie de medo. Nos ajude, ó Deus, por Tua graça, por Tua bênção, a viver no caminho de santidade. Eu clamo pela Tua graça, pela Tua intervenção, pelo Teu poder na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Liberta-nos cada vez mais de nós mesmos, dos ídolos do coração, que nós, ó Deus, possamos servir somente ao Senhor. Eu clamo por essa família que está nos vendo agora, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, essa casa, essa mulher, essa dona de casa, esse homem, abençoe, ó Deus, esse filho. Nós nos colocamos diante do Senhor. Irmãos aqui que têm causas na justiça, nós colocamos no altar do Senhor. Enfrentamentos de problemas econômicos, colocamos diante de Ti pedindo solução. Abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus. Visita, em nome de Jesus, que seja enfermidade física, espiritual, emocional. Pedimos a cura do Senhor, pedimos a Tua intervenção, como o Senhor interveio aí na vida do povo do Senhor, com trovejando, um estampido. Eu sei que o Senhor ainda pode fazer hoje. Por isso, ó Deus, levante a Tua mão, erga a Tua voz e abençoe a vida do Teu povo. Eu clamo por aqueles que se desanimaram, por aqueles que estão frios espiritualmente. Deus, visita a nossa vida, aquece o nosso coração, aviva a nossa alma, em nome de Jesus, para que nos regozijemos no Senhor, para que nos alegremos no Senhor. Abençoe, ó Deus,
pessoas que estão ouvindo essa palavra, que ainda não foram convertidas. Tem misericórdia, visita e faz essa pessoa nascer de novo pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu clamo pela minha vida, pela vida de Jonatas, louvo ao Senhor, ó Deus, suplicando a tua graça, porque ela é melhor do que a vida, e em tudo nós te louvamos e declaramos as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. É isso, queridos. Então vamos entoar mais um cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção, conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor.
Glória a Deus por esse louvor abençoado. Aos retos fica bem o cântico de louvor. A minha oração é que Deus abençoe a tua vida, que Deus conduza os teus passos sempre de forma triunfante, glorificando, exaltando a Ele com toda a força do teu coração. Deus te abençoe.